Aleluia. Gostaria de cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Poder tomar assento. Aleluia. Gostaria de dizer primeiramente, nesta noite, toda a honra e toda a glória sejam tributados somente ao nome do Senhor, porque Ele é digno. Aleluia. Gostaria de também trazer a saudação do meu pastor José Ruela, dizer que ele pediu para dizer aos irmãos que ele tem um carinho muito grande por este lugar, pelo pastor Alexandre. Agradecer também a todos os irmãos aqui. Dizer que estou muito feliz porque me sinto em casa, irmão. Me sinto em casa porque eu sei que aqui tem verdadeiros adoradores. Dizer que me sinto em casa porque quando você é bem recebido, você se sente em casa. Eu sei que estou na casa do Pai. Eu estou bem impressionado. Aleluia. Eu queria dizer também, como disse da última vez que estive aqui da primeira vez, não sou pregador de renome, não sou pregador eloquente como nosso irmão Márcio. Não prometo dizer palavras eloquentes, palavras bonitas, porque não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer palavras verdadeiras. Palavras que quando ele diz o coração e o servo fala aos outros. Aleluia. E nessa noite é isso que eu desejo, falar aquilo que o Senhor colocar no meu coração. Gostaria de dizer nessa noite também que, como é um culto de missões, a obra missionária é uma obra muito importante, irmão. Talvez a obra mais importante que a maior mandamento que o Senhor nos deixou. Eu, por minha vez, era um jovem que aos 13 anos de idade, infelizmente conheci o vício do álcool, o vício do cigarro, o vício da cocaína, da maconha. E certo dia eu estava sentado em um lugar, conversando com um amigo meu, fumando um cigarro, e uma serva de Deus falou, o servo de Deus não pode ter medo. Talvez eu e meu amigo ali estávamos com um semblante de pessoas loucas, de meninos maloqueiros, mas ela não teve medo, não tinha medo, irmão. Não olhe para a estatura, não olhe para a situação, olhe somente para aquilo que o Senhor te diga, faça a minha obra. Aleluia. E ela me olhou para mim, jovem, Jesus te ama e Ele tem uma obra na sua vida. Aleluia. Irmão, a obra do Senhor é uma obra, irmão, que não é do dia para a noite. Deus ele vai trabalhando aos poucos. E aquela palavra ficou no meu coração, e de pouco em pouco Deus vai trabalhando no meu coração. Aleluia. Certa feita, o diabo tentou arrancar a minha vida por 3 vezes. Tentou me tirar um olho para que a obra fosse impressa na minha vida. Mas, irmão, nessa noite eu quero te dizer, a obra do Senhor assim na sua vida, Ele vai concluir porque é Ele que está fazendo ela. No Salmo 118, no versículo 17, o salmista diz assim: não morrereis, mas vivereis para contar as obras do Senhor. O Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. Irmão, sabe por que você está aqui hoje? É pela misericórdia do Senhor. É para que você faça a obra dele enquanto é dia. Aleluia. É para que você faça a obra dele enquanto você pode, porque ele tem te livrado do laço do passarinheiro. Para que você testifique. Para que você fale a bênção do Senhor, o Deus grande que Ele é. O Deus grande que nós servimos. Aleluia. Abra comigo nessa noite o Evangelho, segundo escreveu João, capítulo de número 9. A palavra que o Senhor colocou no meu coração, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Evangelho segundo João, capítulo de número 9. Como já foi dito nessa noite, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Se ouvires a voz do Senhor nessa noite, não endureça o vosso coração. Aleluia. Diz assim a palavra. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Aleluia, glória a Deus. Essa palavra nos fala, irmãos, que Jesus havia ido por um caminho e ele encontrou um cego de nascença. Aleluia. Irmãos, trazendo para os nossos dias de hoje, as pessoas que estão cegas dentro do ventre de sua mãe, porque Davi mesmo somente nos diz, no Salmo, no ventre de pecado fui gerado. Nós já nascemos com a infecção, com
o vírus do pecado. Muitos aí fora nos dias de hoje, irmãos, estão cegos espiritualmente. Porque a própria palavra nos diz, 2 Coríntios 4:4, Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. E as pessoas, irmãos, nos dias de hoje estão cegas espiritualmente. As pessoas, elas andam só por aquilo que elas veem, só por aquilo que elas desejam, por aquilo que elas almejam. Mas não é isso que a palavra nos diz. A palavra diz que nós não andamos por vida, e sim por fé. Porque nós esperamos, irmão, uma cidade futura. Aleluia. E Jesus ali, irmão, teve um encontro com aquele homem. Irmão, quando nós temos um encontro com o Senhor, aleluia, ele disse que nós permanecemos o mesmo. Irmão, Deus nessa noite que está te alertando para que você vá, para que você tenha um encontro, porque Ele te lavou, Ele te remiu, e Ele te deu poder sobre as suas mãos, para que você liberte, para que você cure, para que você saia aqueles que são cegos espiritualmente neste mundo. Aleluia, glória a Deus. Deus te capacitou. Mas, irmãos, o que está vendo nos dias de hoje, a mornidão, o comodismo tem tomado conta das nossas igrejas, tomado conta dos nossos irmãos. Muitos que antes trabalhavam se esqueceram do seu primeiro amor. Muitos irmãos que estavam trabalhando ali arduamente na obra do Senhor se esqueceram do mandamento que o Senhor deixou, que é trabalhar sem cessar. Lucas, no seu capítulo de número 9, ele nos diz que Jesus, aleluia, estava indo para o caminho fazer a obra do Senhor. E quer que o homem diga, Senhor, eu quero te seguir, mas primeiramente, eu quero me despedir da minha família. Aleluia. Aí veio outro, Senhor, eu quero te seguir, mas, Senhor, eu tenho que enterrar o meu pai que faleceu. Irmão, sabe o que Jesus disse? Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto do reino dos céus. Irmão, temos que colocar a mão no arado, trabalhar, sem olhar para trás. Olhando somente para o foco, para o alvo. O alvo só é o nosso alvo, irmão. O alvo é Jesus Cristo. Como o apóstolo Paulo nos diz, permaneça seguindo para o alvo, que é Jesus Cristo. Não podemos tirar foco, não podemos perder o nosso foco. Somente o céu, somente Jesus Cristo. Não podemos servir a Deus, irmão. Uma coisa que eu ouvi que ficou na minha mente, com medo de ir ao inferno, mas sim com o desejo de ir ao céu, com o desejo de conhecer ao Senhor. Irmãos, precisamos trabalhar enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Irmãos, é necessário que nós façamos a obra do Senhor enquanto ainda temos fôlego, força, como diz Salomão, enquanto ainda podemos. Porque haverá um dia, irmãos, em que nós devemos desejar fazer a obra do Senhor, mas será tarde demais. Aleluia. E Jesus, irmãos, tem encontro com esse homem. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia. E eles lhe perguntam, Senhor, quem pecou? Ele ou os seus pais? Irmão, muitas das vezes, o Senhor ele age de uma maneira da qual nós não entendemos, sem porquê nem porém. Sabe por quê? Porque Ele é Deus, Ele trabalha da maneira que Ele quer. Porque os caminhos dele são maiores que os nossos. E os pensamentos dele são maiores que os nossos. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo nos revela que Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus usa as coisas fracas e desprezíveis deste mundo para confundir as fortes. Ele usa as coisas que não são para confundir as que são. Aleluia. É o jeito que Deus trabalha, irmão. Deus trabalha assim. Meu Aleluia. Quem olhava para mim, irmão, quando eu adentrei a porta da igreja, muitos horários diziam, ele não vai durar muito tempo. Eu comecei a namorar com a minha esposa, muitos vieram dizendo para o meu sogro, o senhor é louco deixar sua filha namorar com esse moço, mas, irmão, Deus tem uma obra em cada vida, em cada pessoa. Não é da maneira que a nossa ótica humana vê, mas é da maneira que o Senhor vê. Aleluia. Irmão, precisamos fazer a obra do Senhor independente da circunstância da pessoa. Muitas das vezes olhamos para o traje, para o semblante, olhamos para a aparência externa da pessoa. O que acontece? Nós pegamos e retrocedemos, pegamos e ficamos envergonhados, tímidos. Mas, irmãos, não. O Senhor, Ele nos manda que nós façamos a obra dele, independente da pessoa, da circunstância ou do momento. Sabe por quê? Porque Ele não faz acepção de pessoas. Aleluia. Ele não vê, irmão, como nós temos o exterior e o exterior. Ele conhece, irmão. Ele conhece o nosso coração e o nosso desejo. Aleluia. Glórias a Deus. Muitos irmãos
estão trabalhando, estão juntando um tesouro só para si, para este mundo, mas não. No Evangelho de João também, no capítulo 6, versículo 27, Jesus diz assim, quando ele está dizendo que ele é o pão da vida: trabalhai, não pela comida que perece, mas sim pelaquela que subsiste pela vida eterna. Irmão, muitos estão trabalhando, juntando tesouros aqui, aonde um dia a traça roerá, o ladrão mina, aleluia, um dia, irmãos, ficará, se envelhecerá como roupa velha. Mas não, irmão, ajunte tesouros no céu. Trabalhe para o Senhor, conquiste o seu espaço no céu, irmão, porque lá ninguém vai poder tirar de você. Lá, irmão, ninguém vai poder, irmão, roubar o que é seu. Aleluia. Irmãos, Jesus mesmo disse em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Irmão, o que você tem feito para o Senhor? Quanto você tem trabalhado para o Senhor é a pergunta nesta noite. Irmão, eis que cedo venho, breve o Senhor virá, irmãos, olha como o mundo lá fora está. E ele está, irmão, com o seu galardão na sua mão. Irmão, vai valer a pena. Aleluia. Glórias a Deus, irmão. Muitas das vezes queremos servir ao Senhor somente, aleluia, quando tudo está bom. Meu Deus. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz: a Cristo não foi somente concebido crer nele, mas também a padecer por ele. Evangelho não é fácil, evangelho não é cruz, evangelho é sofrimento, mas, irmãos, vale a pena. Sabe por quê? Apocalipse 2,5 nos diz: ser fiel até a morte, dar-te é coroa da vida. Vale a pena ser fiel, vale a pena fazer a obra do Senhor. Sabe por quê? A recompensa não vem do homem, a recompensa vem dele. A recompensa que é eterna. Irmãos, temos que ter a consciência que estamos lidando, aleluia, com almas eternas. Aonde você, irmão, aonde a alma que você tem pregado vai passar a eternidade. Aleluia. Imagine, irmão, um gerente da Coca-Cola, um gerente geral, um gerente da Petrobras. Imagine, irmão, a importância que ele não tem. Imagina a responsabilidade. A nossa responsabilidade é maior, sabe por quê? Estamos lidando com almas eternas. Almas, irmãos, que nós podemos decidir, aleluia, nos dias de hoje. Porque cabe a nós, cabe a mim e a você, levarmos a palavra do Senhor e libertarmos, arrebatarmos da mão do inferno, da mão de Satanás, essas almas. Meu Deus. Irmãos, há muitas pessoas perecendo. Há muitas pessoas, irmãos. Você sai à noite, no sábado à noite, passa pelo shopping, passa, irmãos, pela cidade, você vê tantos jovens, tantas vidas entregues, irmãos, à prostituição, adultério, idolatria e tantas outras coisas mais. Mas, irmãos, essas almas carecas, essas almas necessitam de nós. Nessa noite, irmãos, o Senhor quer te conscientizar que há trabalho a ser feito. Como Jesus disse: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Irmão, sabe por quê? Porque nós somos luz deste mundo. Nós só andamos de dia, nós precisamos fazer a obra do Senhor enquanto é dia. Aleluia, glórias a Deus. Irmãos, Jesus falando que nós devemos trabalhar, irmãos, pela comida que subsiste na vida eterna, sabe por quê? Paulo, ele sabendo disso, escreveu na 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Irmão, o simples fato de você comer uma comida, vestir uma roupa, tem que ser somente para a glória do Senhor, para a sua obra. Irmão, o que quer que você faça, seja em prol da obra do Senhor, seja em prol, irmão, aleluia, das almas que estão perdidas. Não há tempo de brincar, não há tempo, irmão, a perder. Precisamos resgatar essas almas, aleluia. Irmão, muitas das vezes precisamos conhecer o outro lado para fazer o caminho certo. Eu estava naquele caminho, muitas das vezes eu não queria, irmão, sair, eu não queria usar. Mas, irmão, as companhias, às vezes o inimigo, irmão, ele é tão sujo que ele faz você, irmão, sem a sua própria vontade. Você está ali, você está cansado já daquela vida, mas você está fazendo, porque você é escravo. Porque a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte, irmão, a vida eterna, a morte eterna. Mas o dom gratuito de Deus é gratuito, irmão. É a salvação por Cristo Jesus. Irmão, não éramos dignos, não éramos merecedores, mas pela sua misericórdia, Ele nos lavou, nos remiu, então por isso devemos honrar o nome dele. Precisamos trabalhar para o Senhor.
Como um grande missionário, Charles Spurgeon, ele disse que Cristo, que é Deus, morreu por mim. Então, nenhum sacrifício que eu fizer será o bastante. Irmão, nada que nós fizermos será o bastante, irmão. Precisamos trabalhar sem cessar, porque o Senhor é merecedor. Aleluia! E não nos gloriar, irmão. Lucas, capítulo de número 10, nos diz que Jesus envia 70 discípulos. E eles voltam, eles pregam a palavra do Senhor e eles voltam, Senhor. Eles voltam maravilhados. No teu nome é que os demônios que nos sujeitam. Jesus olha para ele e diz: não vos alegrei por isso, alegrei-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida, porque o vosso nome está arrolado ao céu. Irmão, você não deve se alegrar, aleluia, porque Deus te deu um dom, porque você louva, porque você prega. Se alegre porque você é salvo. Se alegre, irmão, porque Ele te chamou das trevas, aleluia, para habitar na luz. Porque Jesus disse: aquele que me segue não anda em trevas, mas em luz. Aleluia, não andávamos em trevas, não éramos perdidos. Mas, irmãos, pela sua bondade e misericórdia, Ele nos trouxe para a maravilhosa luz. Aleluia. Oh, glória a Deus. Deus é tremendo. Aleluia. E ali, irmão, certa feita, os discípulos ali: Senhor, o Senhor estava em jejum. Irmãos, para fazer a obra do Senhor não é de qualquer maneira. Precisamos orar, precisamos jejuar, precisamos ler a sua palavra, porque, irmão, Deus é um Deus de estratégia. Sabe como é que você descobre a estratégia de Deus? Pela sua palavra. A maior profecia já revelada, a palavra do Senhor, irmão. Deus se revela a nós pela sua palavra. Deus revela aqui o modo de pensar, o modo de agir de um cristão. Aqui está, irmão, o maior livro de estratégia, aleluia, que um crente deve usar, a palavra do Senhor. E Jesus está ali em jejum, os seus discípulos: Senhor, o Senhor não vai comer? Senhor, o Senhor necessita de comer. Então ele olha para ele e diz: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. Irmão, você deve viver, você deve desejar viver somente pela obra do Senhor e por ela. Aleluia. Sabe por quê? Porque o Senhor é quem te dá o sustento. O Senhor é Ele que te preenche, Ele que te fortalece, Ele que te reveste. Irmão, deixa o resto de lado, porque o Senhor Ele está trabalhando em seu favor. Enquanto você se propõe, dedica o seu coração, empenha o seu coração na obra do Senhor. O Senhor está cuidando dos seus, o Senhor está cuidando de ti. Aleluia. Porque Deus é um Deus fiel. Deus, irmão, é um Deus de aliança. Quando você tem uma aliança com o Senhor, uma aliança inquebrável, inabalável, o Senhor olha e fala: eu tenho compromisso com este. Esse eu tenho compromisso de guardar. Esse eu tenho compromisso de suprir. Esse eu tenho compromisso, aleluia, de guiá-lo pelo caminho correto. Somente firme a sua aliança com o Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, aleluia. Deus fiel. Sim, irmão, nos exaltar. 1 Coríntios 9,16 nos diz: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E há de mim, irmão, se não anunciar, diz o apóstolo Paulo. Jesus, irmãos, curou esse cego. Ele podia ter se exaltado, ele podia ter tocado trombeta, como ele disse quando nós demos esmola, que nós estamos à direita dela, a esquerda não veja. Muitos irmãos fazem a obra do Senhor. A primeira coisa, você viu lá? Eu falei aquela pessoa, você viu lá? Eu falei com aquela pessoa: não, irmão, guarde glória para si. Irmão, sabe por quê? Porque a glória do homem ela passa, a glória do homem é passageira. Mas quando você, irmão, faz a vontade do Senhor, quando você propõe no seu coração fazer a obra do Senhor verdadeiramente, para que o nome dele seja engrandecido, ele te honra. Busca o Senhor, aleluia, no secreto. Aleluia, faça a obra do Senhor em secreto, que em público ele te recompensará. Aleluia, dessa palavra do Senhor. Faça a obra do Senhor, irmão. Aleluia. Tenha o seu coração se ensoberbecer, se exaltar, porque o Senhor é Ele que te engrandece, é Ele que te exalta. Porque Deus é um Deus justo. Deus é um Deus, irmão, que vê. Ele é um Deus que nos sonda desde o nosso levantar até o nosso deitar. É Ele que contempla a sua adoração. É Ele que contempla, irmão, aquilo que você tem feito. E sabe o que Ele faz? Ele guarda no memorial. Ele tem guardado cada atitude sua. Ele tem guardado cada esmola que o irmão tem dado. Por isso, irmãos, faça a obra do Senhor, sem querer nada em troca. Aleluia, porque o Senhor te recompensará. Aleluia. Glórias a Deus. Meu Deus. Retroceder um pouco, João 8,12, ele diz assim: eu sou a luz do mundo.
Quem me segue não andará em trevas. Aleluia. Irmãos, aquele que segue ao Senhor jamais andará em trevas, habitará eternamente com Ele. Aquele que segue ao Senhor, guarda os seus mandamentos, e tem Ele por Senhor a sua vida, irmãos, jamais perecerá. Aleluia, glórias a Deus. Mateus 5,14 ainda diz: vós sois luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que sejam as boas obras que glorifiquem a Deus. Sabe o que está querendo dizer aqui? Pastor Leitão, quando eu venho falar sobre o crente 007, ele é tão crente que só ele sabe que ele é crente. Não, irmão, sabe o que a palavra nos diz? Como nós somos luz do mundo, sal da terra, nós precisamos iluminar esse mundo que está em trevas, porque a palavra nos revela que o mundo jaz no maligno. Irmãos, aonde você for, você tem que mostrar a diferença. Uma coisa que eu ouvi que nunca mais eu esqueci, e que verdadeiramente é verdade. Irmãos, um testemunho vale mais do que uma palavra pregada. Irmão, quando a sua conduta é irrepreensível, quando a sua conduta perante os homens, irmão, é diferente, porque nós temos que ser diferentes. Precisamos ser diferentes onde quer que nós somos. Porque a palavra nos revela que em Antioquia, pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Sabe por quê? Porque eles se pareciam com Cristo. Não foram eles que se intitularam, eu sou cristão. Não, as pessoas pelo modo de vida, observando como eles eram, como eles agiam, o seu modo de se portar, eles disseram: esses são cristãos. Por quê? Porque eles se parecem com Cristo. Eles me lembram aquele que veio de Nazaré. Eles me lembram, aleluia, daquele que fazia milagres. Irmão, se pareça com Cristo nessa noite. Busque a bênção do Senhor, se pareça com Ele. Sabe por quê? Porque, irmãos, muitos estão observando. Muitos irmãos estão olhando a sua conduta, porque o inimigo é acusador. Mas, irmãos, nessa noite, se arrependa de algum mal. Nessa noite, peça perdão ao Senhor por algum mal que você tem feito. Fale: Senhor, eu quero ser diferente. Eu quero ser, Senhor, cooperador da sua obra. Aleluia. Irmãos, porque o Senhor ele há de te recompensar. Não é em vão. 1 Coríntios 15:58. Meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Irmão, não é vão, irmão, não é em vão o trabalho do Senhor. Irmão, trabalhe ainda mais para o Senhor, porque o Senhor há de te recompensar no momento certo. Muitas das vezes não entendemos, mas, Senhor, minha vida está desse jeito. Mas, Senhor, eu vou fazer a obra, mas a minha vida, Senhor, está desse jeito. Irmão, Deus sabe, irmãos, pelo que você tem que passar. Tudo na vida é um aprendizado. Sabe por quê? Deus está testando o seu caráter. Deus está testando a sua fé. Ele quer saber até onde você pode chegar, até onde você aguenta. Irmão, permaneça firme e seja fiel ao Senhor. Somente faça a obra dele. Irmão, não se esqueça da misericórdia do Senhor nas nossas vidas. Aleluia. Precisamos, irmãos, aleluia, ser mais gratos ao Senhor. Precisamos ser melhores, irmãos, para com o Senhor. Porque o Senhor, irmão, Ele dá os seus servos até enquanto dormem. Aleluia, porque Ele não nega bem algum aqueles que andam na retidão. Aleluia, se agrada do Senhor, Ele fará o desejo do seu coração. Somente faça a obra do Senhor e você será recompensado. Aleluia, glória a Deus. Irmão, sabe por que precisamos ser melhores? Porque enquanto nós estamos aqui, nós temos sorte de viver num país livre. Um país, irmão, ao qual a palavra do Senhor, ela tem o livre-arbítrio de ser pregada, de ser falada. Muitos hoje, irmãos, estão servindo a Baal, estão servindo a Beelzebul, deuses ainda, estão servindo a Deus, irmão, que não falam, deuses que não ouvem, deuses que não enxergam. Irmão, mas nós temos o prazer, a alegria de servir a um Deus vivo, um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Aleluia. Porque a palavra nos diz que desde a antiguidade ainda não se ouviu e ainda não se viu de um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Aleluia. Irmão, você é mais que feliz. Você é bem-aventurado, porque você serve a um Deus vivo. Aleluia. Muitos nessa noite, irmão, estão perecendo. Muitos nessa noite estão indo ao inferno, irmão. Mas bem-aventurado é você porque Ele te escolheu. Aleluia. João 15:16, ele diz: não vos escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades deis frutos. Irmãos, não foi homem algum que te escolheu,
foi o Senhor. Mas Ele não te escolheu para você ficar aí sentado. Ele não te escolheu para você ficar debaixo dos aros. Ele te escolheu somente para uma coisa: fazer a sua obra, fazer a sua vontade. Irmão, nessa noite levante, faça a vontade do Senhor. Faça a obra do Senhor, irmão. Porque foi para isso que Ele te chamou. Foi para isso que Ele te escolheu. Glória ao teu nome, Jesus. É fiel, Jesus. Aleluia. Irmãos, precisamos fazer a obra do Senhor todo momento, todo instante. Há uma certa história que diz: um homem era gerente de um frigorífico. Aleluia. E ele, pastor, trabalhava demais. E ele um dia ficou até mais tarde no seu serviço. Ele ficou por último, ficou só. Ele entrou na câmera fria do frigorífico e a porta se fechou. Na temperatura a qual estava aquela câmera, irmão, o homem certamente ao amanhecer estaria já morto pela temperatura. Aleluia. E ele olhou, irmão, ele observou e viu algumas caixas. E ele pensou consigo: eu vou trabalhar a noite inteira. E ele levou aquela caixa de um lado para o outro, irmão. Quando foi pela manhã, as pessoas chegaram para trabalhar e tiraram ele de lá. Trazendo o lado espiritual, mostrando que nós entendemos. A vida do crente é a mesma coisa, você não pode parar, irmão. Você tem que continuar. Um dia você entrega o boleto, outro dia você fala da palavra do Senhor aqui, outro dia ali. Irmão, não pare de fazer a obra do Senhor. E quanto mais nós paramos, irmão, nós morremos espiritualmente. Faça a obra do Senhor, irmão. Busque fazer a obra do Senhor. Neemias, no seu capítulo 6, ele diz: eis que faço uma grande obra e não posso parar. Irmão, talvez algumas pessoas tentarão te impedir, tentarão impedir a obra que o Senhor tem para realizar contigo. Aleluia, assim como Gesem, Sanbalate e Tobias tentaram impedir a Neemias. E Neemias, irmãos, não olhou para o inimigo, não olhou nem para a direita nem para a esquerda. Neemias olhou somente para a obra do Senhor. Neemias, ele olhou e ele concretizou a obra do Senhor porque ele não deu atenção. Irmão, quando você se levanta para fazer a obra do Senhor, o inimigo também se levanta. Mas, irmão, não tenha medo. Sabe por quê? Porque o Senhor é contigo. Aleluia. Somente confie no Senhor. Deixa que Ele seja o construtor e você é o trabalhador. Porque o salmista nos diz que o Senhor não trabalhar e vão trabalhar aqueles que edificam. Tudo que você for fazer, coloque o Senhor na frente. Aleluia. Se você for fazer um trabalho de evangelismo, o Senhor vai conosco. O Senhor dá-nos almas. Irmão, sabe por quê? Porque o Senhor é isso que deseja, ele que não almeja almas. Porque Ele diz: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu farei fora. Irmãos, porque Ele vem buscar não são, não aqueles, irmãos, aleluia, que são bem saudáveis, mas aqueles que são doentes. Ele não vem para os sãos, mas Ele vem para os doentes. Então, por isso, irmão, não olhe, irmão. Não olhe o Senhor, somente procure fazer a obra do Senhor, irmão. Façamos a obra do Senhor enquanto é dia. Façamos a obra do Senhor enquanto ainda podemos, irmão. Aleluia. Porque quando você se empenha, quando você, irmão, coloca o seu coração na obra, aleluia, você, irmão, poderá fazer grandes coisas, grandes milagres. Aí sabe o que acontece? Como esse cego de nascença, ele foi curado, sabe o que ele fez? Ele não ficou dentro da sua casa. Ele foi e testificou a todos. E Jesus, irmãos, por isso, Jesus foi engrandecido ainda mais. Irmão, quando você se propõe a fazer a obra do Senhor, quando você se deleita em fazer a obra do Senhor, irmão, o Senhor lhe honra as suas mãos, lhe honra o seu trabalho. E sabe o que acontece? O trabalho dá fruto. Aleluia. Precisamos dar frutos, irmãos, na obra do Senhor, porque a palavra nos revela que a árvore que não dá fruto é cortada, é lançada no fogo e queimará. Ele está se referindo ao inferno, irmão. A árvore que não dá fruto é lançada ao inferno, ao fogo eterno. Por isso, irmãos, façamos a obra do Senhor. Irmãos, precisamos dar frutos, porque é somente para isso que nós viemos a este mundo. Aleluia, para dar fruto e para fazer a obra do Senhor. Glórias a Deus. Irmão, desce a palavra que o Senhor coloca no meu coração nessa noite. Façamos a obra enquanto é dia. Façamos a obra enquanto ainda podemos. Irmão, como eu já disse no começo, muitos nesse dia, muitos irmãos neste mundo, estão cegos necessitando apenas, irmãos, de mim e de você. Necessitando ouvir uma palavra verdadeira. Como eu já disse, não uma palavra bonita, porque isso para Deus não é nada. Deus quer palavra sincera e verdadeira. Aleluia. Tem que gloriar, irmão. Tem que buscar glória para si somente.
buscando que o nome do Senhor seja conhecido, Aleluia. buscando somente que o reino do Senhor seja estendido sobre essa terra, aleluia, para que no dia que Ele voltar, porque Ele disse, eis que eu vou, mas eu volto, e volto para dar o meu galardão. Irmãos, precisamos, irmãos, fazer mais, trabalhar mais para o Senhor, mas, irmãos, com Jesus do nosso lado, porque sem Ele, como Ele mesmo disse, sem mim, nada podeis fazer. Sem Ele nada podemos fazer, irmão. Por isso, nessa noite, clame ao Senhor, Senhor, capacita-me, Senhor, fortalece-me, Senhor, me reveste com a Sua presença. Aí sim, irmão, inimigo sai da frente, não tem potestade alguma, irmão, porque diabo algum pode ir contigo, se você estiver na presença do Senhor ali, se você estiver revestido com a presença do Senhor, irmão. Aleluia. Nenhum mal poderá te subsistir, irmão. Nenhum mal poderá te derrotar. Aleluia. Aonde você adentrar, aonde a tua presença se fizer ali, irmão, milagres irão acontecer. Pessoas irão se converter. Aleluia. Quem crê nessa promessa? Aleluia. Aleluia. Essa é a palavra que o Senhor coloca no meu coração nessa noite. Aleluia. Deus seja louvado nessa noite. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém.